Olá, aluno! Tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula da nossa disciplina de Programação e Cálculo Numérico. Quem fala é o seu professor Gustavo Krevski. Então sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. E na nossa aula de hoje, pessoal, vamos falar, sobre solução de sistemas de equações lineares, que é o nosso capítulo 2 aí do nosso livro da instituição. Então, como de costume, vamos iniciar fazendo uma introdução, principalmente sobre o que são sistemas, de equações lineares. Vamos falar aí, sobre sistemas de equações lineares, vamos fazer um exemplo. Vamos falar sobre solução de sistemas triangulares, métodos de Gauss, métodos de Jacobi e métodos de Gauss-Seidel, tá? Então é esse o nosso conteúdo que nós iremos trabalhar e ver na nossa aula de hoje. Então, pessoal, olha lá. Sistemas de equações lineares, esses são sistemas, que são aqueles nos quais temos equações com um número grande de variáveis dependentes. Esses sistemas são conjuntos de duas ou mais equações que compartilham as mesmas variáveis. Então, os sistemas de equações lineares são uma ferramenta poderosa na matemática, permitindo que possamos modelar e resolver problemas que envolvem múltiplas condições. Por exemplo, ao planejar um orçamento, podemos usar sistemas de equações, para equilibrar receitas e despesas. Então, a compreensão, que faz necessária para nós, dentro dessa condição dos sistemas, que vai aparecer, em várias condições, várias aplicações, e nós devemos ter essa compreensão, porque no nosso cotidiano a gente pode utilizar para resolver problemas simples, até aplicações mais complexas, tanto da engenharia, tanto da economia, tanto, aplicações até pessoais, dependendo ali. Às vezes a gente precisa fazer alguma conta, fazer algum comparativo desde o mercado, um comparativo financeiro, mesmo dentro da economia. Então, um sistema de n equações lineares, ou um sistema linear de ordem n, é um conjunto de n equações com n variáveis. Aqui, pessoal, futuramente, nós vamos começar a chamar o n de enésima parcela, tá bom? Por que enésima parcela? Porque pode tender a n infinitas variáveis e infinitas aplicações. Então, vamos chamar de enésima parcela. Então, resolver um sistema linear significa encontrar os valores para as enésimas variáveis de forma que todas as equações sejam satisfeitas simultaneamente. Então, a definição de sistemas, de equações lineares, um sistema de equações lineares é um conjunto de duas ou mais equações lineares que envolvem as mesmas variáveis. Então, a forma geral de uma equação linear em duas variáveis, por exemplo, é dada por ax mais by igual a c. A importância de nós entendermos o que são sistemas de equações lineares vai estar dentro da sua aplicação prática, pessoal. Então, quando nós estamos, usando diversas áreas, a gente precisa pensar que, eu particularmente gosto de pensar que a engenharia é como se fosse uma pintura. A engenharia é como se fosse a tela, da pintura ali. E dentro da pintura existem técnicas de pincelada, cores, fundo, sombra, existem enésimas condições, existem variações ali dentro, que constituem aquela pintura, aquela arte. E resolver um sistema, a engenharia em si, quando a gente vai resolver um problema, muitas vezes é como aquela pintura. Existe a complexidade do problema e existe tudo aquilo que nós estamos buscando resolver, Então, se a gente vai precisar resolver um problema ali de engenharia, que tenha força, que tenha tensão, ciência aplicada, análise de dado, a gente precisa ver, um sistema de equações para determinar os diferentes partes e estruturas, garantindo, que ele esteja seguro, que ele se encontre estável. Então, é necessário que nós tenhamos, uma resolução de sistemas de equações que respaldam, esses diferentes métodos, seja de substituição, de eliminação, para que a gente consiga definir uma condição. E quando a gente fala aqui de sistemas, principalmente da parte da linearidade, o que quer dizer? Que o meu C ele é igual ao meu AX mais o meu BY. E eu tenho duas variáveis. As minhas variáveis são o quê? Vai ser o meu X e o meu Y. E as minhas constantes, então A, B e C são as minhas constantes.
e x e y são as minhas variáveis. Então, um conjunto de equações vai formar o meu sistema. Então, a solução de um sistema de equações lineares é o conjunto de valores das variáveis que satisfaz todas as equações simultaneamente. Então, essa minha equação ax mais by igual a c, as minhas constantes, independente das variáveis que eu coloque aqui dentro, precisa satisfazer, né, toda a minha condição, todo o meu equacionamento. Então, precisa haver uma linearidade. Se eu variar uma condição da minha variável com relação à minha constante, precisa replicar, né, em todo o meu sistema. Então, quando eu estou trabalhando, né, com essa condição de linearidade, né, para o meu sistema linear, o que eu vou estar falando? Que nós temos uma condição, por exemplo, aqui de um par de x e y que vai satisfazer todo o meu sistema, porque são as minhas variáveis. Então, por exemplo, se eu vim e falar assim, ó, o meu x vai ser igual a 2. Então, beleza, eu já sei que o meu x é igual a 2, então eu vou ter A2, né, vai ser ou 2A multiplicando mais BY igual a C. E aí eu preciso encontrar. Mas se eu falar assim, olha, o meu x é 2 e o meu y é igual a 1. Então eu vou ter 2A mais B igual a C. Então essa é a minha condição, né, do meu sistema ser possível, né, e determinado para conseguir resolver ele. Então, por exemplo, aqui eu vou ter, né, que Sn, né, vai ser igual ao meu somatório de n, com j igual a 1. Então, eu vou ter a minha condição da minha constante, né, ij, que a gente começa a ver a montagem do nosso sisteminha, de x mais j, de xj, que é igual a bi, de i, que o meu i, né, vai ser 1, 2, 3, 4, até a minha enésima parcela. Então, com isso daqui, eu consigo montar uma matriz. Então, o meu A, por exemplo, vou chamar de matriz A. Então, A vai ser uma matriz n por n, de uma enésima parcela por uma enésima parcela dos meus coeficientes que eu estou trabalhando. E o que seria esse n por n? Pode ser uma matriz 2 por 2, uma matriz 3 por 3, uma matriz 2 por 3, uma matriz 4 por 2, vai depender. E x é o vetor de variáveis desconhecidas, então vou trabalhar conforme a minha condição das variáveis desconhecidas. E B é o vetor, né, de termos independentes, e aqui a gente consegue ver essa aplicação. Então, eu tenho a minha condição, ó, do meu vetor que eu estou variando, né? O que eu estou variando? Eu estou falando que aqui na minha coluna de x1, ó, eu estou variando. Então, eu tenho A1, que é o ponto desse número. Eu preciso olhar o meu A11, x1 como sendo um número, tá? Isso aqui é um valor só. Eu preciso enxergar dessa forma. Então, eu vou ter o quê? O meu A21 de x1 e esse daqui vai ser um outro valor. Essa daqui é só um nome que eu estou dando. Então, imagina que aqui tem um número, um valor 1, por exemplo, né? Ou 2, ou 3, independente do valor. E esse A1x1 é o nome que eu estou dando. É só a posição, é a região que eu estou colocando. Então, por exemplo, aqui eu tenho que x mais y é igual a 3. Então, eu tenho que A1 de x1 é igual a x. E aqui eu tenho que A12 de x2 é igual a y. Igual, né, ao meu B1. Então, o meu 3, né, vai ser igual a B1. Porque é a posição, é o local, é a região que eu estou chamando. Beleza? Então, assim eu consigo montar o meu sistema, né, o meu sistema de equação linear. Então, os sistemas de equações lineares podem ser classificados em 3 categorias principais, né? O livro de vocês vem trazer 2, só que tem mais uma e eu trouxe aqui para vocês. Então, vai ser consistentes, inconsistentes, indeterminados. Então, um sistema é considerado consistente se possui pelo menos uma solução. Um sistema é considerado inconsistente quando não admite uma solução. Um sistema é considerado indeterminado quando possui infinitas soluções. Essa classificação é fundamental para entender a natureza das soluções que podemos esperar ao resolver um sistema de equações lineares. Então, olha lá. A nota, né, do livro, por exemplo, essa nota que está no livro de vocês vem trazer um exemplo bem prático, principalmente para o pessoal
que a da engenharia elétrica, né, e da engenharia mecatrônica vai conseguir visualizar mais. Então, para resolver circuitos eletrônicos e determinar as grandezas de tensão, corrente ou resistência, muitas vezes podemos utilizar as leis de Kirchhoff, em que temos, né, lei das malhas, a lei dos nós, que nos dizem que se eu tenho uma corrente I, ó, a soma das tensões, né, ou o valor 1, aqui, por exemplo, a lei de Kirchhoff, né, LKT, a lei de Kirchhoff das tensões. Então, a soma das tensões em uma malha é igual a zero. E aí, LKC, né, a lei de Kirchhoff das correntes, que a soma das correntes em um nó é igual a zero. Então, isso quer dizer o quê? Que se, imagina uma tomada, né, você tem pensa numa extensão, o seu circuito vai ser uma extensão que tem uma bateria ali que está alimentando essa extensão. Você tem uma bateria ali de 12 volts. E aí você coloca uma carga, você coloca duas cargas. Vamos supor, você colocou seu celular, colocou seu notebook. Então, ali dentro forma uma malha. Então, eu preciso que a tensão e a corrente ali dentro que está sendo produzida, que está sendo consumida, né, seja igual a zero. O meu somatório do meu circuito seja igual a zero. E quando eu for querer encontrar, por exemplo, a corrente do meu carregador, do meu celular, por exemplo, eu vou encontrar, né, essa parcela daquela corrente total que vai me dar a correspondente dela. Então, essas leis produzem equações lineares que podem ser resolvidas a partir de um sistema linear, dependendo do tamanho do circuito e do tamanho da malha. Um sistema computacional com métodos numéricos se mostra bem eficaz para resolver um circuito. Então, dá para resolver, por exemplo, circuitos elétricos, além de resolver na mão, resolver, né, fazendo uma análise, retirando, né, em uma forma de equação linear, e aí então a gente pode resolver por um software, resolver na mão, e resolver de diversas formas, aí, facilitando também a aplicação. Então, as definições, né, de sistemas de equações lineares. Para resolver sistemas lineares, utilizaremos métodos numéricos para sistemas de ordem n, que possuem uma única solução, ou seja, sistemas lineares possíveis determinados. Então, temos dois tipos de métodos numéricos utilizados para resolver sistemas de equações lineares algébricas. São eles os diretos, também chamados de exatos, e os métodos iterativos. Nos métodos diretos, a solução é obtida com a realização de operações algébricas nas equações. Nos métodos iterativos, uma solução inicial aproximada é assumida e então utilizada em um processo iterativo para uma solução mais precisas, né, e sejam obtidas sucessivamente. Então, o direto, basicamente, a gente faz, né, exatos aqui, basicamente a gente faz ali, por exemplo, colocando uma regrinha de Cramer, a gente consegue fazer por algumas substituições, e tem, né, os iterativos que a gente vai ver ao longo da aula, principalmente. Então, os métodos diretos e os métodos iterativos, né, possuem vantagens e desvantagens. O método direto pode encontrar uma solução exata, se houver, e desconsiderando, né, erros de arredondamento, em um número finito de operações, enquanto os métodos iterativos podem exigir um número infinito de operações para chegar à solução exata. Então, lembra lá da nossa primeira aula, a gente pode ter da continuação em específico. Nós podemos pegar e resolver até chegar a uma determinada condição de erro. E eu posso ir aproximando conforme vai aumentando as casas decimais. Então, os métodos iterativos possuem erro de truncamento e arredondamento, enquanto os métodos exatos possuem apenas, né, erros de arredondamento. Então, vai ter apenas um tipo, né, de uma condição aqui do nosso erro aceitável. Dentro, então, de soluções de sistemas lineares, né, agora vamos começar a falar de sistemas triangulares. Mas só para entendermos bem aqui, essa condição do nosso sistema de equação linear, ele é realmente resolvendo aqui, ó, um sisteminha, tá? Eu vou resolver um sistema, então eu vou pegar e vou adotar valores, vou pegar e vou falar, olha, x vai ser, eu vou pegar e vou separar aqui, ó, vou falar que x menos y é igual a 1. Beleza, eu quero saber o valor do x. Então, eu vou passar o menos y para o outro lado da equação. Então, vai ficar x é igual a 1 mais y. Agora, eu sei o quê?
que x é igual a 1 mais y. Beleza. Vou separar aqui, ó. Então, o meu x, onde está x, eu vou colocar que é y mais 1. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter y mais 1 mais y igual a 3. Vou separar ele, então. Vou passar o 1 para o outro lado da igualdade. Então, eu vou ficar com y mais y igual a 3 menos 1. Com isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2y igual a 3 menos 1 vai dar 2. Então, eu vou ter 2y igual a 2. Vou passar o 2 dividindo, então eu tenho que y é igual a 1. Então, beleza, encontrei o valor do y. Agora eu venho aqui. Então, x menos y igual a 1. Já sei que o y vale 1. X menos 1 igual a 1. O menos 1 vou passar para o outro lado, vai inverter o sinal. Vai ficar que x é igual a 1 mais 1, 2. Então, o meu x vale 2 e o meu y vale 1. E aí eu consigo resolver dessa forma uma definição de sistema de equação linear bem tranquilamente, de uma forma por substituição, que é basicamente o que a gente vai começar a fazer agora na condição, né, de sistemas triangulares. Por quê? Nos sistemas triangulares a gente vem separar, né? A gente vem trazer uma carinha diferente aí para o nosso sistema, tá? Então vamos primeiro conhecer os tipos, né, de sistemas e eu já explico o que é a condição de sistemas triangulares. Então, primeira coisa, eu tenho um sistema e dentro do meu sistema eu vou dividir ele. Então, podem observar, aqui eu vou igualar, né, deixar tudo igual a zero na minha parte superior do meu sistema. E o meu sisteminha, ó, triangular se encontra na parte inferior. Então, eu tenho que A1 de x, A2 de x, mais A2 de x2, e assim até a nossa enésima condição da nossa parcela. De forma similar, o mesmo a gente faz para o triangular superior. E nós temos também a condição da diagonal. E o que isso vai interferir para a gente? Quando eu falo, né, de um sistema triangular que possui várias propriedades que vai tornar único e principalmente úteis, né, na resolução das nossas equações, a principal característica é que a solução de um sistema triangular pode ser encontrada, pessoal, através de um método direto, né? Como, por exemplo, a substituição que a gente acabou de fazer no exemplozinho do nosso sistema linear. Então, que lá x era igual a 2 e o nosso y igual a 1. Isso vai falar o que para a gente? Que, de fato, eu vou ter um sistema, né, que eu consiga fazer as minhas equações que vão poder ser resolvidas através, né, ou simplesmente por um processo de resolução, de substituição. Então, conforme eu vou simplificando o meu processo da minha resolução, vai permitindo que eu consiga concentrar cada passo para aquela estrutura. Então, se eu tenho, e não só isso, né? A minha estrutura, por exemplo, triangular, ela vai permitir que eu consiga identificar de uma forma mais rápida a ordem das minhas variáveis para serem resolvidas. Então, por exemplo, vou trabalhar com um sistema de triangulamento superior. Se eu tenho a minha última variável e ela pode ser resolvida primeiro, por exemplo, aqui no nosso caso, ó, eu preciso de uma variável primeiro para conseguir substituir e encontrar. Lá no nosso caso anterior era o quê? Eu queria encontrar o valor de x. Então, eu consigo, né, substituir aquele valor da minha variável, encontro ele para entender, né, a igualdade, encontro ele e aí eu consigo fazer uma abordagem sequencial. Consigo, por uma razão, né, de sistemas ali triangulares, né, encontrar uma utilização para aplicação daquela variável. Então eu consigo ir identificando. Não só isso, vou trabalhar ali, por exemplo, né, com um processamento de imagem talvez, ou eu quero fazer uma definição, ou eu quero fazer uma abordagem de qualitativa de valores, ou eu quero retirar, né, determinado ruído. Eu consigo, né, jogar essa informação, eu consigo trabalhar ali através de um sisteminha desse. Então, é importante a gente considerar o quê? Que existe uma relação entre o meu sistema triangular e uma matriz, tá? Por isso que é muito importante a gente conseguir representar visualmente, né, o nosso sistema triangular de uma forma matricial mesmo, né, que tem propriedades matemáticas aí específicas que nós conhecemos e é possível se encontrar uma solução dentro de um sistema de equação, beleza? Então,
para a solução de sistemas triangulares. Os métodos diretos e os métodos iterativos possuem vantagens e desvantagens. O método direto pode encontrar uma solução exata, se houver, e desconsiderando erros de arredondamento, em um número finito de operações, enquanto os métodos iterativos podem exigir um número infinito de operações para chegar à solução exata. Os métodos iterativos possuem erro de truncamento e arredondamento, enquanto os métodos exatos possuem apenas erros de arredondamento. Então aqui a gente tem um exemplo, eu vou pegar a caneta para conseguir resolver com vocês. Então, para resolver um sistema triangular, o que a gente falou? Esse daqui, eu quero que vocês observem e sempre montem a nossa forma matricial mesmo. Então, pega e monta. Então, eu vou ter o meu 2 em x1. Eu vou ter o meu 3 em x2. Eu vou ter o meu menos 1 em x3. E daí eu vou ter o quê? Eu vou ter 0, x1. Eu tenho um 4, x2. E eu tenho um 2, x3. Aqui eu tenho 0, x1, 0, x2. E aqui eu vou ter um 3, x3. Tá bom, isso daqui tudo está igual ao quê? Está igual a 5, que seria o nosso b, que a gente viu. Aqui 6 e aqui 9. Opa, identifiquei que existe 0 aqui na minha parte inferior. Identifiquei que existe 0 na minha parte inferior. Qual sistema que possui 0 na minha parte inferior? É o meu sistema triangular superior. Existe todo um triângulo de zeros na minha parte inferior e os meus valores que eu desejo estão na minha parte superior. Então, é um sistema triangular superior. Tá bom. O que a gente acabou de falar anteriormente na nossa explicação? Que eu consigo resolver de uma forma muito simples por substituição, não foi isso? E eu vou começar de um determinado valor específico e geralmente eu começo na minha diagonal embaixo. Por quê? Porque vai ter uma única variável. Então eu tenho aqui o meu 3x. Deixa eu só apagar porque não é o cubo. Aí. Eu tenho o meu 3x3, que é igual a 9. Então, eu vou passar o meu 3 dividindo. Então, eu tenho um x3 igual a 9 dividido por 3. Isso daqui vai me dar o quê? Vamos pegar lá, pessoal. Se eu tenho 9 dividido por 3, eu tenho, então, que o meu x3 é igual a 3. Beleza. Agora eu já sei o quê? Que eu preciso encontrar o valor de x1, encontrar o valor de x2 e encontrar o valor de x3 que eu acabei de encontrar, que é igual a 3. Tá bom? E agora a gente pode fazer o quê? Tá bom. Eu encontrei o meu valor de x3. Eu preciso encontrar ainda o meu valor de x1 e preciso encontrar o meu valor de x2. Então eu vou fazer o quê? Eu vou encontrar dentro aqui das minhas equações, uma que já tem um x3 e que tenha só mais uma variável que eu preciso encontrar, por exemplo, o meu x2. Então, eu vou encontrar a minha segunda equaçãozinha. Então, eu tenho 4x2 mais 2x3 igual a 6. Então, eu tenho 4x2 mais 2, que vai multiplicar o meu x3, que vale 3, igual a 6. Então, eu tenho 4x2 mais 6 igual a 6. Tenho 4x2, que é igual a 6 menos 6. Aqui ele é mais 6, passou para o outro lado da igualdade, vai ser menos. Então, eu tenho um 4x2, que vai ser igual a 0. E aí eu vou ter um x2 que vai ser igual a 0 dividido por 4, que vai ser igual a 0. Então, encontrei o meu valor de x2, que vai ser 0. E agora eu vou encontrar o quê? Vou encontrar o meu valor de x1. Então, eu tenho aqui 2x1 mais 3x2 menos x3 é igual a 5. E aí eu quero encontrar o meu valor de x1. Eu vou ter 2x1 mais 3
vezes x2, x2 eu sei que vale 0, menos x3, que eu sei que vale 3, igual a 5. Então eu tenho o quê? Eu vou ter 2x1 mais 0 menos 3 igual a 5. Então eu tenho 2x1 igual a 5 mais 3. Vou passar para o outro lado da igualdade. Sinal negativo vai virar positivo. Então eu vou ter o quê? Que 2x1 é igual a 8. Então eu tenho que x1 é igual a 8 dividido por 2. Que então meu x1 ele vai ser igual ao quê? Tenho 8 dividido por 2, vai valer 4. Portanto, meu x1 vale 4. E assim eu consigo encontrar os meus valores aqui característicos, né, para o meu sistema. E aí eu posso falar, a solução do meu sistema de equações triangulares aqui vai ser que x1 é igual a 4, meu x2 é igual a 0 e meu x3 é igual a 3. E dentro, né, da condição dos sistemas triangulares, partindo dessa configuração, nós temos a decomposição LU. Então vamos entender o que seria essa decomposição LU e vamos desenvolvê-la também. A decomposição LU é um método numérico usado para resolver sistemas de equações lineares, calcular determinantes e inverter matrizes. Ela decompõe uma matriz A em duas matrizes, uma triangular inferior L e uma triangular superior U. Essa decomposição é útil porque, uma vez obtida, podemos resolver sistemas lineares de forma mais eficiente. Então, eu vou pegar e vou separar a minha matriz. Imagina que a gente tem uma matriz ali 4x4 e eu vou separar. Eu vou colocar uma matriz de ordem inferior e uma matriz de ordem superior. Então, dada uma matriz quadrada A decomposição LU consiste em encontrar duas matrizes, L e U, tais que A é igual a L, que tem a sua relação com U. Então, L é uma matriz triangular inferior com elementos L e J igual a 0, para um I menor do que J e L e I igual a 1. E U é uma matriz triangular superior com elementos U e J igual a 0 para um I maior do que J. E como que a gente encontra, né? Vamos fazer um exemplo prático para ver todos os passos da decomposição aí da nossa matriz LU. Então, considere a matriz A que a gente está trabalhando aqui. Então, a minha matriz A é igual. Primeira linha, tenho 2, 3 e 1. Minha segunda linha, tenho 4, 7, 4. Terceira linha, o meu 6, 7 e 7. Vou separar a minha matriz, tá bom? Vou fazer uma decomposição. E como que eu faço isso? Eu quero uma matriz inferior e quero uma superior, tá bom? Primeiro eu vou fazer uma matriz aqui na minha diagonal, Vou separar 0, 0, 0, 0 em cima também e vou colocar uma diagonal de 1. Por quê? Porque na hora que eu criar ela, eu preciso ter uma convergência de igualdades para ela. Então eu quero partir disso daqui para que exista uma igualdade quando a minha parte inferior e a minha superior tender a ela. Então, primeira coisa, vou fazer o meu fator de L21. Então, o que eu estou falando aqui? Vou pegar a minha primeira linha aqui, vou pegar o meu valor característico e vou multiplicar. Então, primeiramente, primeiramente a gente vai partir aqui de L21. Estava só no lugar errado, desculpa. Então, multiplicamos a primeira linha pelo nosso fator L21, que vai ser igual a 2. E depois eu vou encontrar o meu novo valor. Então, encontrando esse meu valor, eu já sei que eu vou ter essa condição. Então, por quê que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso multiplicando o meu 2, que foi o valor de L21 que eu encontrei. O meu valor de L21, então, foi o quê? É o meu U de 21. O meu U de 21 é o quê? É o meu valor de 4 aqui, Eu estou na minha primeira linha, eu estou na minha primeira coluna, na minha segunda linha. Então, caracterizando aqui esse meu valor de U11. Então, eu vou ter o quê? O meu 4 sendo dividido por 2. Então, eu vou encontrar o meu valor de 2, que vai ser o meu valor de L21, que eu quero
fazer como meu fator de substituição. Então eu já posso substituir a minha coluna, né, a minha matriz L em si, nesse local de L21. Então eu vou vir e vou substituir. O primeiro passo que eu fiz foi o quê? Peguei o meu fator de L21 porque eu quero encontrar esse meu valor aqui. Ó. Eu preciso encontrar esse valor e esse valor, esses três valores aqui. Então eu vou encontrar de que forma? Primeira parte para encontrar esse meu primeiro valor vai ser o meu fator de L21 é igual ao meu valor, né, da minha matriz que eu tenho, dividido pelo meu valor de cima da minha coluna. Então vai ser o meu U21 pelo meu U11. Então eu tenho 4 dividido por 2, vai dar 2. Vou pegar e vou atualizar a minha matriz L. Então vim e coloquei o meu valor 2 aqui, ó, na minha matriz L. Pessoal, vai fazendo junto o passo a passo para não se perder, tá bom? Então tá bom, agora eu vou vir aqui multiplicar o meu valor da linha 1 pelo fator de L21, que vai ser igual a 2. Então eu vou fazer o meu 2, que vai multiplicar toda a minha linha 1. Então o meu 2, ó, que está aqui, ele vai multiplicar toda a minha primeira linha. Toda essa primeira linha de 2, 3 e 1. Então eu vou ter o quê? 2 que multiplica 2, 2 que multiplica 3 e 2 que multiplica 1. Então eu vou ter os valores de 4, 6 e 2. Só que agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma subtração. Fazendo a subtração eu vou ter o quê? Subtraindo duas vezes a minha linha 1 da linha 2. Então eu vou pegar a minha nova linha 2, que agora é 4, 6 e 2. Vou multiplicar, né, ali e vou fazer a subtração em si. Então a minha nova linha 2 vai ser o quê? Vai ser o meu valor desejado ali que eu tenho. Ó. A minha linha 2 vale quanto? Vale 4, 7, 4. E vou fazer menos o meu 4, 6 e 2 que eu acabei de fazer multiplicando a minha linha 1. Então, espero que vocês consigam acompanhar. Vamos fazendo devagarzinho. Novamente eu vou voltar. Olha lá. O meu passo é o quê? Eu fazer duas vezes a minha linha 1. Fiz 2 vezes 2. 2 vezes 3 e 2 vezes 1. Cheguei no valor de 4, 6 e 2. Então aqui eu vou subtrair da minha linha 1, que foi multiplicando 2 vezes ela, que está aqui, pelo meu valor da minha linha 2, que é 4, 7, 4. Então eu vou ter 4, 7, 4 menos 4, 6 e 2. 4 menos 4, 0. 7 menos 6, 1. E 4 menos 2, 2. Então, esse vai ser o meu novo valor da linha U. E eu vou substituir aqui na minha linha 2. Tá bom? Então, eu vou ter o valor de 0, 1 e 2 para a minha nova linha 2. Agora, beleza. Vamos dar continuidade. Para continuar, eu vou fazer o mesmo processo. Vou subtrair o meu L31 e vou encontrar o meu valor, né, de L31 que eu desejo. Eu preciso encontrar o meu novo valor ali em si. Eu quero encontrar agora, ó, esse carinha aqui, ó. É esse valor que eu desejo encontrar, tá bom? Eu vou trazer, né, uma condição ali em si para ele. Então eu vou ter o que, ó? Eu vou subtrair a minha linha L31 pela minha linha L1, então. Então o meu U31, que vale 6, eu vou dividir pelo meu U11 aqui, ó. Então eu vou ter 6 dividido por 2 igual a 3. Vou identificar, ó, identifique a linha 1. A minha linha 1 vale o quê? Vale 2, 3 e 1. Beleza. Vou multiplicar a linha 1 pelo meu fator de L31, que eu acabei de encontrar, que é o valor de 3. Então tá bom, eu tenho agora 3, que vai multiplicar toda a minha linha 1. Então eu tenho 3 vezes 6, 3 vezes 3 e 3 vezes 1. Então aqui eu vou ter 6, 9 e 3. E a gente consegue encontrar a nossa linha 1 aqui, ó, que a gente acabou de calcular. Vou identificar a minha linha 3 que eu tenho da minha matriz U. Tendo a minha linha 3 da minha matriz U, eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Vou fazer a minha linha 3 da matriz U menos a minha linha 3 que eu acabei de calcular da minha matriz A. Então vai ficar o quê? Vai ficar 6, 7, 7 menos 6, 9, 3.
Então, 6 menos 6, 0. Eu tenho 7 menos 7 menos 2, então vai me dar quanto? Eu tenho uma conde 7 aqui, ó, menos 9 vai me dar menos 2, né? Porque o sinal negativo vai prevalecer. Então eu tenho 7 menos 3 vai me dar o valor de 4. Então eu vou encontrar o meu novo valor da minha matriz U. Então agora eu já consigo observar o quê? Que eu tenho o meu valor da minha matriz U alterado e eu começo a dar uma nova cara para ela também. Identifiquei anteriormente o meu valor de L, identifiquei um novo valor da minha coluna U, né, da minha matriz U, e agora eu vou fazer novamente para a minha outra matriz. Novamente vou encontrar o meu fator de L32, ó. Então eu vou fazer LU32 dividido por U22. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu vou ter o meu valor de menos 2, que eu estou trabalhando, né, dividido aqui por 1. Então vai me dar o valor de menos 2. Que agora eu quero identificar a minha linha 2. Ó. Então a minha linha 2 eu sei que vale o quê? Vai valer 0, 1, 2. É que a gente está fazendo, tem hora eu estou pegando a minha matriz L, tem hora eu estou pegando a minha matriz U para a gente resolver, tá? Eu quero que vocês identifiquem isso. Porque eu preciso tender para a igualdade, pessoal. Ó, aqui anteriormente a gente encontrou o L31 e já vai substituir ele aqui. Aqui já podem observar, ó, que já foi substituído, tá bom? Então só falta encontrar esse valor e colocar o valor de 0 para cá. É isso que eu estou fazendo. Estou identificando esses valores e colocando os valores de 0 para cá para ter a minha comparação da minha matriz A para L U. Então agora eu tenho a minha linha 2, de 0, 1, 2. Vou multiplicar a minha linha 2 ó, pelo meu fator de L32, que agora vai ser menos 2. Então vou fazer o quê? Menos 2 que eu vou multiplicar a minha linha 2. Então vou ter menos 2 que vai multiplicar 0. Vou ter menos 2 que vai multiplicar 1 e vou ter menos 2 que vai multiplicar 2. Então eu vou ter 0, menos 2 e 4. Vou fazer o mesmo agora, subtraindo, né, uma linha da outra. Então eu tenho 0, menos 2 e 4. A ideia, né, é o que? Eu tenho o meu valor aqui e agora eu vou aplicar esse valor aqui. Então, da minha linha 2 para a minha linha 3. Está tudo explicadinho. Ó. Subtraia menos 2, né, que foi o valor que a gente encontrou, que multiplica a linha 2, que foi o valor que a gente calculou, da minha linha 3. Então, a minha nova linha 3 vai ser igual a linha 3 menos 2, né, que está multiplicando vezes a linha 2. Então, eu vou ter o quê? Meu valor de 0, com 0 vai dar 0. Eu vou ter menos 2 com menos e menos 2, aqui em si vai dar o quê? Eu tenho menos 2. Menos 2 com menos 2 vai dar mais 2. Então, eu tenho menos 2 com mais 2 dá 0. Então, eu encontrei o valor de 0. Então, eu tenho o quê? 4 aqui, menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ter o valor de 8. Então, 8, minha nova matriz U está aqui. E já encontrei o meu valor também de menos 2 da minha matriz L, quando eu encontrei o meu valor aqui de U32, meu valor de U22. Então, eu já encontrei a minha matriz L e já encontrei a minha matriz U para o meu sistema de decomposição LU. E aqui a gente pode ver, né, o passo a passo que a gente acabou de calcular. Bom, pessoal, agora vamos para o método de Gauss. Então, o método de eliminação de Gauss é uma técnica fundamental na resolução de sistemas lineares amplamente utilizada em diversas áreas da matemática e suas aplicações. Pessoal, faça o passo a passo, tá? Vai fazendo o passo a passo ali para conseguir resolver. Então, voltando aqui para Gauss. A importância do método, né, da eliminação de Gauss reside em sua capacidade de transformar sistemas lineares em uma forma que seja mais fácil de resolver. Tudo que a gente está calculando é isso. Então, o método de eliminação de Gauss, também conhecido como método do escalonamento, é uma técnica sistemática para resolver sistemas de equações lineares. Então, o processo envolve a aplicação de operações, né, elementares em linhas de uma matriz aumentada que representa o sistema de equações. Essas operações incluem a troca de linhas e multiplicação de uma linha por uma escala não nula e a adição, né, de múltiplos de uma linha a outra. O objetivo é transformar a matriz em uma forma escalonada onde as soluções podem ser facilmente identificadas. Então, o método de Gauss, ou eliminação de Gauss,
é um algoritmo fundamental em cálculo numérico para resolver sistemas de equações lineares, calcular determinantes e inverter matrizes. Ele transforma um sistema linear em um sistema triangular superior, que é mais fácil para resolvermos. Vamos detalhar, né, o método passo a passo com exemplos e explicações. Então a intenção é a gente detalhar mesmo aqui o nosso passo a passo. Então todos os métodos a partir daqui de Gauss e do triangular, nós vamos explicar o passo a passo, fazendo, né, tem um passo a passo aqui igual do livro, mas nós vamos fazer esse passo a passo sempre resolvendo, pessoal, de forma mesmo prática, com um exemplo. Então, o passo a passo do método de Gauss em um exemplo. Então, tem o nosso sistema de 2x1 mais 3x2 mais x3 igual a 5. Na segunda linha, tem 4x1 mais 7x2 mais 4x3 igual a 6. E aqui 6x1 mais 7x2 mais 7x3 igual a 7. Professor, posso resolver por substituição para encontrar os valores? Pode. Daria muito mais trabalho, mas pode. Mas o método de Gauss é um pouquinho mais simples até que a gente consiga entender. Então, a matriz aumentada, né, de AB vai ser o quê? Porque AB é minha matriz A e a minha configuração da matriz B, da minha coluna aqui B. Então, podem observar aqui, ó, aqui é o meu 2x1, aqui é o meu 3x2, aqui é o meu x1, meu x3. Aqui é a minha parte de B, né, igual a 1, ó, B1, que vai ser 5. Então, aqui eu tenho 4x1, 7x2, 4x3, 6x1, 7x2 e 7x3, e aqui o meu valor, né, de B3, 7. Então, vou pegar o meu pivô, ó, A11, que é igual a 2. Vou zerar o meu A21, que é igual a 4. Então, como assim zerar, né? Eu vou pegar e vou fazer o meu fator de L1. Então, eu vou ter o meu A21, que vai estar dividindo o meu A11, que vai ser igual a 2. Então, vou subtrair, vou fazer duas vezes a linha, menos linha 1, da minha linha 2, que é a mesma ideia que a gente acabou de fazer, né, ali do sistema triangular. Por quê? O meu sistema vai me permitir calcular um sistema triangular superior, e é isso que eu quero fazer. Então, vou substituir, vou encontrar o meu novo valor da linha 2 e vou lá depois substituir o meu novo valor da linha 2. Só que antes de substituir, ó, podem observar que aqui já foi substituído. Eu já posso pegar e fazer também o meu novo valor da minha linha 3. Então, vou zerar o meu A31, ó, que vai ser igual a 6, né? O meu zerar é porque eu quero tender, né, esse valor a zero, ó. Eu quero colocar 0 aqui, ó. Aqui eu quero zerar o meu A21 e aqui eu quero zerar o meu A31. Então, eu vou fazer o meu fator de L31, que vai ser o quê? O meu A31, que vai dividir, né, pelo meu L31. Então, eu vou fazer o meu 6 dividindo pelo meu 2 e vou encontrar o meu valor de 3. Então, vou multiplicar, vou subtrair, né, vou fazer o meu valor de 3, que vai multiplicar a minha linha, e depois eu vou subtrair o meu valor, então eu vou chegar no valor de 0, menos 2, 4 e menos 8. Pessoal, o mesmo passo a passo que a gente fez anteriormente. Quero que vocês resolvam. Então, vou chegar no meu novo valor. Eu ainda preciso zerar esse cara aqui, ó. Então, a minha outra coluna, né, que eu quero zerar, vai ser o meu A32. Então, fazendo o mesmo passo a passo, eu consigo chegar na minha matriz, ó, com uma característica superior. Fazendo isso, eu consigo subtrair, né, fazer uma substituição retroativa. E o que seria a minha substituição retroativa? Eu vou montar o meu sistema novamente. Então, vou sair da minha matriz para voltar para o meu sistema. Porque através do meu sistema eu consigo fazer uma resolução por substituição de uma forma muito mais fácil. Então, mais rápida também. Então, eu zerei. Faço agora, tenho só uma incógnita, ó, tenho só um x para encontrar. Vou encontrar o meu valor de x3. Então, tenho 8x3 igual a menos 16. Vou passar o 8 dividindo, vou ficar com x3 igual a menos 2. Vou passar o meu valor do meu x3 então para cá, ó. Vai ficar só o x2 para encontrar. Vou encontrar o meu x2 igual a 0. Preciso encontrar o meu valor de x1. Vou passar o valor de x1, então, o meu valor de x2 e o meu valor de x3 para encontrar o valor de x1 e vou encontrar, então, o valor de x1 é igual a 3,5. Então,
Resolvam, pessoal. Peguem o método triangular que a gente acabou de fazer, com a decomposição LU, e faça o passo a passo aqui, ó. Tá bem tranquilinho, tá bem explicado. O passo a passo está todo aqui. Resolvam, depois resolvam o método aqui da eliminação de Gauss também, tá bom? Resolveu, aí a gente consegue ver o quê? Que ele é um pouco mais eficiente, ele reduz o nosso sistema a uma forma triangular, né? Que fica mais fácil resolver. Traz uma versatilidade porque eu consigo fazer uma substituição retroativa. Então eu posso usar para resolver o meu sistema linear. Consigo calcular, né, desde determinante ou uma matriz inversa, por exemplo. Tem a questão, né, do pivotamento aí que a gente trabalha. O método de Gauss pode falhar, né, numericamente se o meu pivô, por exemplo, for muito pequeno ou se eu não me atentar, né, a uma condição dessa parcialidade dos valores que eu preciso pegar. Por quê? Eu preciso pegar, ó, zerar uma característica. Aqui eu já trouxe, né, o método falando zerar para a gente entender. Então eu preciso zerar essa característica, tá bom? Para a gente encontrar a variável n. Beleza? Agora o método Jacobi, ou Jacob. Então a origem do método, né, Jacobi remonta ao trabalho do matemático alemão Carl Gustav Jacobi, que contribuiu significativamente para o desenvolvimento da álgebra linear. Então, o conceito básico do método envolve a decomposição de uma matriz em suas componentes, permitindo que cada variável do sistema de operação seja isolado e calculada iterativamente. Então, essa abordagem não apenas simplifica o processo de resolução, mas também oferece uma maneira de lidar com sistemas que podem ser difíceis de resolver por métodos tradicionais, como a eliminação de Gauss. Então, o conceito básico desse método vai girar em torno da ideia da interação, onde as soluções são refinadas em cada passo até que alcance um nível desejado de precisão. Então, a abordagem começa com uma estimativa inicial das resoluções, né, das soluções, que são então atualizadas com base nas equações do nosso sistema. Então, cada variável que eu desejo calcular, ó, vai ser em função de outras disponíveis dentro da minha fórmula. Isso vai falar o que para mim? Que dependendo da importância do método, né, ele traz uma capacidade de eu lidar com um sistema de equações muito grandes e complexos. Que, por exemplo, ó, pode ser um problema estrutural, né, de um método que eu quero fazer, encontrar essas aplicações. Então eu vou fazer o quê? Tenho várias variáveis e eu quero reescrever para uma determinada configuração. Então, por exemplo, tenho A11 de x1 mais A12 de x2 mais A3 de x3 e eu posso simplesmente falar o quê? Olha, o meu x1 que eu quero encontrar aqui, ó, esse meu x1, ele vai ser o quê? Vai ser o meu B1 menos o meu A12 de x2 mais A13 de x3 mais A14 de x4 dividido pelo meu A11. O que eu fiz aqui? Eu só igualei isso aqui, ó. Eu só fiz uma igualdade. Eu passei tudo isso daqui é o meu A12x2 mais A13x3 mais A14x4 para o meu outro lado da igualdade. E aí eu passei o meu A11 dividindo. Foi isso que eu fiz. E aí a gente vai resolver, né, novamente, utilizando um exemplo. Por isso que eu coloquei anteriormente falando que a gente vai resolver utilizando exemplo. Então temos aqui o nosso sisteminha. Ó. 4x1 mais x2 menos x3 igual a 3. Tenho 2x1 mais 5x2 mais x3 igual a 6. Tenho x1 mais 2x2 mais 4x3 igual a 7. Então, passo 1 que eu vou fazer. Vou isolar as incógnitas. Então, isolamos x1 e x2 e x3 em cada equação. Olha só, é a equação que a gente fez anteriormente. Tenho o meu 3, ó, que eu passei, né, para cá. Aqui só está invertido, né? Vai estar menos porque é o lado que eu passei. Eu passei tudo isso daqui para o outro lado da igualdade. Então ficou 3 menos x2 mais x3 dividido por 4, que é o 4 que passou. O mesmo para o x2. Então eu isolei cada passo da igualdade. Agora o meu passo 2 vai ser o quê? A minha estimativa inicial. Então vamos usar um x elevado a zero. Então eu estou falando que o meu x elevado a zero vai ser 0, 0, porque é uma estimativa inicial. E aí, o que eu vou fazer com a minha estimativa inicial? Eu vou estimar que o meu valor de x2 e meu valor de x3, por exemplo, porque eu ainda não sei esse valor,
ele vai ser zero. Então, na onde eu não sei o valor, eu vou colocar como zero. Então, na minha primeira iteração, porque eu estou estimando o meu x para zero, eu vou falar o quê? Que na onde eu tenho o meu valor de x2 e o meu valor de x3 para as minhas interações de x1, x2 e x3 aqui, ó, que eu calculei x1, x2 e x3, agora esses valores vão ser zero. Então, eu vou ter 3 menos 0 mais 0 dividido por 4, que vai ser igual a 0,75. Vou fazer o mesmo para x1, x2 e x3, e agora eu vou chegar no meu valor da minha interação 1, que vai ser o quê? x1 vai valer 0,75, meu x2 vai valer 1,2 e o meu x3 vai valer 1,75. Agora eu não vou mais usar o meu valor da interação 0 para o meu x1, x2 e x3. Eu vou colocar esses valores. Então, colocando esses valores, eu vou falar o quê? Vou substituir, vou falar que eu tenho o meu menos 3. Novamente, volto para a minha equação base, porque eu isolei cada equação. Então, tenho 3 menos. O meu x2 vale quanto? Vale 1,2. Então, é menos. Vai valer 3 menos 1,2 mais 1,75 dividido por 4. Agora, ele vai valer 0,8875. E aí, o meu x2 vai valer 0,95. O meu x3 vai valer 1,2125. E aí eu encontro o meu novo valor de x2 da minha segunda interação. Faço o mesmo para a minha terceira interação e aí eu consigo encontrar o meu valor definitivo. Por quê? Não vai ser o valor definitivo. O meu valor definitivo vai depender do meu passo 4, né? Que é o meu critério de parada. Poderia fazer uma quarta interação, uma quinta interação, uma sexta ou uma enésima parcela de interações aqui. Porque se a minha tolerância do meu erro for, por exemplo, 0,001, eu preciso continuar as interações até que a diferença entre x, né, do meu k mais 1 e do meu x de k seja menor do que o meu erro. Então eu precisaria continuar, né, encontrar esse valor do meu erro. Daí a gente pega aquela primeira equaçãozinha que a gente viu na aula da semana 1, da semana passada, e encontra o valor do meu erro. Então, eu tenho o meu método agora, ó, de Gauss-Seidel. Então, fazendo ele, ó, o método de Gauss-Seidel é uma variação do método de Jacobi e também é um algoritmo, né, interativo para resolver sistemas de equações lineares. Ele é mais eficiente que o método de Jacobi, pois utiliza as atualizações mais recentes das incógnitas durante as interações, o que geralmente acelera a convergência. Então, assim como o método de Jacobi, né, o método de Gauss-Seidel é baseado na decomposição da matriz A em 3 partes. E é isso que a gente vai fazer também utilizando um método, né, para resolver esse problema aqui. Então, para resolver o seguinte sisteminha, né, que a gente está trabalhando, 4x1 mais 2, mais x2 menos x3 igual a 3, 2x1 mais 5x2 mais x3 igual a 6, x1 mais 2x2 mais 4x3 igual a 7. Passo 1, isolar as incógnitas, igual a gente fez. Vou passar para o outro lado da igualdade e vou isolar o meu x1. Então, eu tenho que x1 é igual a 3 menos x2 mais x3 dividido por 4. Vou fazer a minha estimativa inicial igualzinho a gente fez no Jacobi, que foi o anterior. Vou pegar agora, vou fazer a minha primeira interação, vou fazer a minha segunda interação e vou fazer a minha terceira interação. E aí eu consigo chegar, né, também no meu valor do erro. Professor, mas é muito igual ao método anterior. Sim, pessoal, é muito semelhante, tá? Muito semelhante. O que muda só é um pouquinho do método ali para a gente encontrar a solução aproximada depois, tá bom? E aí a gente tem a condição da vantagem e desvantagem que a gente pode pensar de um método, né, comparado com o outro. Por exemplo, a vantagem, ele vai ser um método mais rápido, né, do que o Jacobi, por exemplo, já o Gauss-Seidel, né, porque ele utiliza as atualizações mais recentes da nossa incógnita. Então ele é mais fácil de ser implementado. Ele é um pouco mais rápido, a gente consegue trabalhar um pouco mais rápido. Já como desvantagem que a gente tem, né, a convergência da nossa matriz, né, se ela não for, né, ali uma diagonal dominante, por exemplo, se eu montar, não encontrar uma diagonal dominante. Pessoal, eu precisei dar uma aceleradinha porque a gente passou um pouco do nosso horário, mas desejo a todos uma boa noite, bons estudos, um grande abraço, boa semana e a gente se encontra nas nossas próximas aulas. Tchau, tchau!